O que estava acontecendo no futebol há 10 anos atrás? Assim como o nosso tempo passa rápido, as coisas que acontecem no futebol vão ficando para trás e acabam esquecidos. Por isso, no vídeo de hoje, vamos começar uma série onde voltaremos no tempo e vamos relembrar o que estava acontecendo no futebol há alguns anos. Hoje vamos voltar 10 anos para o ano de 2012 e te contar tudo o que estava acontecendo no futebol mundial e no brasileiro. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedão no like, bora comigo para mais um vídeo. Antes da gente começar, eu queria pedir para você verificar mais uma vez se você já não é inscrito. E se você não for inscrito ainda, se inscreve em nosso canal, deixa o like e ativa o sininho, porque toda vez que tiver vídeo aqui novo na nossa página, vai chegar uma notificação para você e você vai ficar por dentro de todas as novidades do Camisa 10. E você ainda ajuda a gente a crescer muito aqui na nossa plataforma. No vídeo de hoje nós vamos pedir 1000 likes para você para poder continuar fazendo a nossa série. Aqui no Brasil, o que abre a temporada são os estaduais, sempre cheios de rivalidade e emoção. E em 2012 não foi diferente. Em Pernambuco, o campeão foi o Santa Cruz. No Campeonato Baiano deu Bahia. No Gauchão foi o Internacional. No Mineiro, o Atlético Mineiro. No Carioca, o campeão foi o Fluminense. E no Paulistão, o Santos de Neymar. Na Copa do Brasil, como sempre, disputa acirrada até o final do mata-mata. E quem levou o troféu foi o Palmeiras, que bateu o Coritiba na final. Coritiba, inclusive, que no ano de 2012 fazia sua segunda final consecutiva da Copa do Brasil e novamente era vice. Em 2011, eles perderam para o Vasco. O artilheiro daquela edição foi Luiz Fabiano com a camisa do São Paulo, marcando 8 gols. Outro torneio importante daquela temporada por aqui e o maior e mais importante da América do Sul, obviamente, foi a Copa Libertadores. Depois da campanha irretocável e o susto contra o Vasco da Gama nas quartas de final, quem levou o troféu da Libertadores daquele ano foi o Corinthians, que bateu o Boca Juniors na grande final. O artilheiro daquela Libertadores foi Neymar com 8 gols. O susto citado pelo Corinthians que foi resolvido com uma defesaça de Cássio no chute de Diego Souza, lance que poderia ter mudado toda a história do futebol sul-americano daquele ano. Diego ficou sozinho com Cássio, que fez defesa milagrosa e salvou o Corinthians, pois um gol naquele momento obrigaria o Corinthians a marcar ou ser eliminado. Além do título do Corinthians, que foi muito marcante, nessa edição tivemos uma goleada histórica do Santos contra o Bolívar. Foi a maior goleada da história de um time brasileiro em Libertadores e, além de tudo isso, ainda havia o clima que envolvia essa partida, quando a diretoria do Bolívar desdenhou do clube paulista e ainda falaram que não sabiam quem era Neymar. O Peixe ainda viveu um clima infernal no primeiro jogo, com objetos sendo atirados em campo pela torcida adversária. O clima perfeito para motivar o Santos no jogo de volta. E assim foi. 8-0 para o clube da Vila Belmiro, com gols de Ganso, Neymar, Elano, Allan Kardec e Borges. Esse foi um dos momentos mais marcantes daquele ano em nosso futebol. No Brasileirão, muita disputa nos pontos corridos como sempre. E o título dessa vez fica no Rio de Janeiro com o Fluminense. O tricolor fez 77 pontos, 5 a mais que o vice-campeão Atlético Mineiro e levantou o troféu depois de 38 rodadas, 22 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. O G4 foi finalizado com Grêmio e São Paulo. Algo marcante que aconteceu naquela temporada foi o rebaixamento do time que foi campeão da Copa do Brasil. Ou seja, na temporada seguinte, o Palmeiras jogaria a segunda divisão e a Libertadores da América. Pois é, com 34 pontos, o Palmeiras foi rebaixado junto com o Sport, Atlético Goianiense e Figueirense, sendo que o time de São Paulo ficou 11 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que era a Portuguesa. O artilheiro do Brasileirão daquele ano foi Fred do Fluminense, com 20 gols. E se tem um torneio que marcou aquele ano de 2012, foi a Copa Sul-Americana, você lembra? Depois de deixarem para trás vários adversários na competição, São Paulo e Tigre da Argentina se encontraram na grande final daquela edição. E depois de um já conturbado primeiro jogo, a decisão no Morumbi foi lotada de problemas e polêmicas. O primeiro problema foi quando a diretoria do São Paulo não deixou o Tigre treinar no estádio um dia antes da partida e ainda foi proibido de fazer o aquecimento no gramado. Mas vale lembrar que o São Paulo recebeu tratamento semelhante lá na Argentina. Se já não bastasse toda essa birra fora de campo, a violência dentro do campo comeu solto. O árbitro deixou as coisas andarem e aí o tempo fechou durante grande parte daquela partida. Lucas, que era o grande jogador do São Paulo e já estava de saída do clube, tomou uma cotovelada no nariz e no final do primeiro tempo ele mesmo mostrou algodão sujo para um dos jogadores do Tigres. E aí a confusão estava armada. Na real, ninguém sabe direito como começou a briga. O que se sabe é que teve briga. O Tigre não voltou para o segundo tempo, o árbitro esperou meia hora e declarou o fim do jogo. E aí o São Paulo comemorou o título, mesmo sem ter 100% de certeza se realmente tinha sido campeão. No final das contas, o São Paulo realmente mereceu. Estava vencendo por 2-0, jogava muito mais bola que o adversário e levantou o troféu. Inclusive, aquele foi o último título mais importante do clube. E toda essa história, inclusive, gerou uma brincadeira sobre a maldição da Sul-Americana. Afinal, depois daquilo, o São
São Paulo enfrentou uma fila gigante na seca de título, vencendo o Paulistão de 2021, 9 anos depois. Aquela sul-americana teve o chileno Micael Rios, do Universidade Católica, como artilheiro com 5 gols. Daqui do Brasil vamos para a Europa e o torneio mais famoso de clubes do mundo, a UEFA Champions League. Naquela temporada, os times, como sempre no torneio, eram recheados de craques, mas o foco era Real Madrid e Barcelona. Não é à toa que as equipes fizeram as melhores campanhas na fase de grupos, como o Real sendo o melhor do seu grupo com 18 pontos e o Barça o melhor do seu com 16. O Barcelona, por exemplo, nas oitavas de final fez 10-2 no agregado no Bayer Leverkusen, sendo que um dos jogos foi 7-1. O Real fez 5-2 no agregado contra o CSKA. Mas remando por fora existiu um Chelsea guerreiro, e falar do clube inglês faz com que a gente vá até as semifinais, quando o Chelsea tinha pela frente o Barcelona. Barcelona de Davi Villa, Messi, Iniesta, Xavi, Piqué, Puyol e Daniel Alves. O Chelsea venceu o primeiro jogo, mas no Camp Nou todos acreditavam que daria Barcelona, e o roteiro inicial parecia comprovar a situação. 2-0 Barcelona e a confiança do Chelsea em baixa. O clube conseguiu diminuir com Ramírez e o Chelsea já estava se classificando. Aí veio um pênalti para o Barcelona, onde todo mundo achou que era o momento da classificação do clube espanhol, mas Messi perdeu e vem um contra-ataque que acaba sendo mortal e um herói improvável no time inglês. O atacante que vinha sendo ridicularizado pela própria torcida por perder muitos gols. A bola cai no pé de Fernando Torres, que corre o campo, dribla Victor Valdés e toca pro gol vazio. O Chelsea elimina o Barcelona, vai para a final contra o Bayern e vence nos pênaltis, entrando para a história do torneio em 2012. O artilheiro daquele campeonato foi Messi com 14 gols. Esse ano também foi o ano que aconteceu a Eurocopa, sediada na Ucrânia e na Polônia. Aquele famoso torneio chamado de tiro curto, 3 jogos na fase de grupos e tendo a classificação mais 3 jogos até o título. Quem venceu aquela Eurocopa foi a Espanha, que fez 4-0 na Itália na final, mas podemos dizer que a imagem marcante daquela Copa foi Balotelli no jogo contra a Alemanha. O atacante é bom jogador, mas o personagem por trás do atleta podemos dizer que é maior ainda. Nas semifinais, a Alemanha era totalmente favorita para disputar a final contra a Espanha, mas não contavam com um atacante italiano. Em uma Eurocopa que infelizmente teve muitos problemas de racismo, Balotelli fez um gesto marcante, marcou os 2 gols da vitória da Itália e no segundo tirou a camisa e mostrou os músculos, em um gesto que ficou marcado e que é mais lembrado que o próprio título da Espanha naquele campeonato. Naquele ano não podemos deixar de lembrar da invasão corintiana no Japão. Classificado para o Mundial de Clubes, a torcida do Corinthians se mobilizou para ir até o Japão. Não se sabe exatamente o número de pessoas que viajaram até o país para assistir ao Mundial. O que se sabe é que houve um número grande de vistos emitidos para o Japão. Só em São Paulo se fala em algo de 8.000 pessoas. Além de corintianos de diversos lugares do mundo terem ido para lá, como os que já estavam na Nova Zelândia ou na Austrália. O que se viu foi um clima de estádio como se o Corinthians jogasse em casa, tanto em Nagoya quanto em Yokohama. No estádio era claro que pelo menos 80% dos mais de 60.000 torcedores no estádio da final eram ocupados por corintianos. Yokohama virou Pacaembu e os corintianos tornaram-se conhecidos no Japão pela sua presença em grande número, fazendo crianças cantarem músicas do time e até vendedores de jornais e guardas de metrô aprenderem a falar o nome do time. Final da história todo mundo já sabe: Corinthians 1, Chelsea 0 com gol de Guerreiro e o título mundial conquistado. Para fechar o nosso vídeo de hoje, provavelmente o momento que você já viu por vídeo, mas não se lembra que foi em 2012 que aconteceu. O famoso gol de Agüero contra o Queen Park Rangers, que dá o título ao Manchester City. O Manchester City esperava por um título que não vinha há 44 anos, desde a temporada 1967 e 68. O time azul do Manchester não levantava o título da principal divisão inglesa. E o desfecho do terceiro título da equipe veio de maneira mais dramática possível, quase matando os torcedores do coração. Precisando vencer para garantir o título, o drama começou quando aos 20 minutos a torcida ficou sabendo que o Manchester United abriu o placar contra o Sunderland. Os Citizens marcaram o seu com Zabaleta, mas tomaram a virada no segundo tempo para 2-1. O título parecia escorrer pelos dedos. Primeiro, Dzeko empatou o jogo em um escanteio de cabeça, já aos 45 minutos. Era insuficiente. O United vencia e o empate daria o título aos Red Devils. Veio então o milagre. Agüero tocou para Balotelli, que devolveu para o argentino fuzilar
lá dentro da área, aos 50 minutos do segundo tempo. Gol da vitória, do título e da loucura. Manchester City 3-2 no Queen Park Rangers, um dos finais de temporadas mais fantásticos da Premier League. E isso porque dizem que os pontos corridos não têm emoção. E você, quer relembrar junto com a gente alguma outra temporada marcante? Então deixa sua resposta aqui nos comentários que a gente vai continuar com essa série. Ah, e aquele favor que eu sempre peço por aqui, não esquece de verificar se você já é inscrito e se inscreve e deixa o like e ativa o sininho, porque aí o YouTube te avisa quando tem vídeo novo aqui e você fica por dentro de todas as novidades do Camisa 10. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima.